gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres. Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Ok, então, acordar, fazer exercício, fazer comida, tratar do gato, ver notícias, chegar ao trabalho responder e-mails, marcar reuniões, pensar em ideias geniais para 3 projetos diferentes, aproveitar a hora de almoço para gerir as redes sociais e tratar da produção do trabalho 2, tentar comer qualquer coisa rapidamente. De volta ao trabalho 1, falar com os amigos que já pensam que desaparecemos da face da Terra nos 10 minutos de coffee break. Fim de trabalho 1, início de trabalho 3. Mais ideias, mais estratégias, mais projetos em simultâneo. Ver uma exposição, fazer um workshop ou simplesmente dar um passeio só para desanuviar. Tentar jantar, pôr a desarrumação simétrica e certificar-me que ainda há roupa interior lavada. Ups. Escrever, ler, pintar, ver um filme, ouvir um podcast ou qualquer outra coisa que me traga vida à vida. Desmaiar no sofá em dias bons, sem maquilhagem. Olá, eu sou a Cláudia e sou uma multitasker à beira de nervos. Sim, o episódio de hoje é sobre aquelas pessoas que têm múltiplos interesses e ocupações, que gostam de fazer, de acontecer, de viver plenamente, com trabalho, determinação e definitivamente alguns superpoderes, porque conseguem que o dia se multiplique por 3. Gerem relações, cozinham, tratam dos filhos, têm 3 trabalhos, 200 hobbies e ainda meditam e recitam poemas. Multitasking é a palavra de ordem. E porque ninguém tem tempo a perder, aliás, alguns de nós sim, vamos deixar de conversa fiada agora, né? Vamos ao assunto. Hoje quem está conosco no Absurdo é a Joana Barrios, que é atriz, apresentadora, cozinheira, mãe, mulher, vírgula, né? Sonhadora, fashion advisor, lutadora pelas causas nobres e garota propaganda. Olha que giro. Ok. E o João Palma, que em 2004 descobriu a meditação e hoje é diretor do projeto Buda Dharma, um centro que tem como princípios fundamentais ajudar as pessoas a viverem com mais foco, harmonia interior e uma crescente calma. Meu sonho, né? É esse. Bem, vamos dar agora um minutinho para que vocês se apresentem. Bom, eu gostei mais da última parte, garota de anúncio, não? Garota propaganda. Garota propaganda é a minha parte preferida. Multitasker. Pois, nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas sim, sou multitasker. Pronto, é isso. Sou isso? Joana Multitasker. E João, queres falar um pouco? Sou João, então estar aqui num programa a falar de multitasking é sempre curioso. Eu acho que o multitasking faz parte da vida de qualquer um de nós. Mas eu acho que também é importante nós termos consciência disso e fazermos escolhas se realmente queremos passar o nosso dia em multitasking ou se podemos fazer umas pausas e parar. Acho que é isso. Sim, e a questão é esta: será que podemos fazer pausas? Aliás, a minha primeira pergunta é: alguém dorme? Alguém consegue eu durmo dormir? imenso. Oh, droga, tens que me dizer Não, umas eu coisas. durmo imenso e durmo muito bem. Por exemplo, é uma coisa que me perguntam muito. Eu tenho 2 filhos pequeninos que sempre dormiram super bem. Ou seja, que nunca foi uma dificuldade para eles dormir, porque de tudo aquilo que tu lês e sabes hoje em dia que tem influência no teu filho durante a gravidez, não é? Uma das coisas que eu achava muito importantes era mesmo a trabalhar, porque eu trabalhei sempre enquanto estive grávida, era ter esse tempo para me alimentar bem, para andar, ou seja, fazer o exercício que acho que é essencial durante o dia, e uma das coisas mais importantes era dormir, porque os primeiros 3 meses dão muito sono, depois a seguir está tudo bem, mas depois começas novamente o corpo começa novamente a pedir esse descanso,
Pá, e eu não ia fazer outra coisa, tipo, era uma incubadora humana com todo o amor e Bed and dormia. breakfast. Sim, e dormia bem, ou seja, para mim o ideal, apesar de ter sido porteira de uma discoteca, é ir dormir tipo às 9h30 da noite e acordar no dia a seguir às 5h30 ou 6. E consegues fazer isso no Sim. dia a dia? Boa, boa, boa. Hoje em dia um bocadinho menos, porque durante aquele período a seguir ao jantar até às 11 da noite é quando eu consigo escrever, delinear projetos, entrevistas, etc., nomeadamente no caso do armário, fazer pesquisa para as receitas que levo ao programa da Cristina, escrever às vezes no meu blog, que ainda às vezes acontece, mas essas horas continuam a ser boas horas de produtividade. Também utilizo para ler, porque é preciso ler e investigar muito, e durante o dia não tenho esse privilégio de me poder sentar a ler. Normalmente as atividades presenciais, não é? Performativas, precisam que tu estejas ali, é o teu corpo, e tu não tens tempo nem para ler, nem para estar ao computador, nem para fazer esse tipo de trabalho, entre aspas, de back-office, não é? E essas horas são as horas que eu utilizo hoje em dia, e também, claro, maximizo o tempo, porque sei que a minha filha está a deixar as fraldas à noite, que é a mais velha, e espero até para aí às 11 para ela fazer o último xixi e correr tudo bem. E depois durmo até às 6 e acordo às 6h30, organizo o dia, organizo os pequenos almoços, os lanches da escola, as coisas todas das crianças, e faço um grande esforço por trabalhar só entre as 9 e as 5. Boa. Portanto, é mesmo, a organização é fundamental no meio disto tudo, para se conseguir gerir tudo. Sim, porque eu tenho 2 filhos pequeninos e a única coisa que eu quero que não lhes falte é a presença da mãe. Portanto, é claro que existe um pai e que o meu marido está muito presente também na lógica do cotidiano, mas as horas boas do dia das crianças são aquelas quando eles saem da escola e podes ir dar um passeio, lanche no parque. Essas partes eu não quero perder. Portanto, nunca sequer equacionei na minha vida trabalhar até às 7 ou às 8 da noite. Pois, compreendo. Esta coisa do estar presente é possivelmente o métier aqui mais do João, mas de facto é um risco que se corre quando estamos a fazer tanta coisa ao mesmo tempo e quando a certa altura já estamos a ser engolidos por esta rotina, não é? E que de facto é importante parar para perceber, não, calma, estar aqui agora e fazer aquilo que tem que ser feito. Eu acho que nós vivemos muito numa sociedade que constantemente promove este tipo de estar na vida, de que estamos constantemente a fazer coisas, acordamos já com uma quantidade de planos e de agendas preenchidas, listas enormes de tarefas, e esquecemos de parar e de olhar para nós, de tomar o nosso tempo e de ir ao encontro daquilo que aqui está, e muitas vezes damos por nós nestes multitaskings e que muitas vezes também em piloto automático, a fazermos as coisas em piloto automático. E isso significa que estamos ausentes, nós estamos em piloto automático, com a atenção para fora e não notamos aquilo que está cá. E muitas vezes isto pode incorrer em risco, não é? De dissociarmos da nossa experiência e de criarmos elevados níveis de stress e de ansiedade e por aí fora. Sim, mas por outro lado também há esta coisa, se nós temos estes interesses todos, temos estas curiosidades todas, não nos dedicarmos a elas também não é viver a vida plenamente, também não é estar totalmente presente nesta perspectiva. Pois, eu acho... Encontrarmos um equilíbrio. Mas essa palavra equilíbrio é que é complicada. Pelo menos digo por mim, eu estou sempre a querer inventar alguma coisa, estou a fazer, eu sempre brinquei e até hoje eu falei isso 2 vezes, eu faço tudo menos coxinha de galinha. Falamos então porque eu posso ajudar. Ok. Mas basicamente é isso, pelo menos eu falo por mim, é uma ansiedade não sei se é ansiedade, é você achar que pode fazer. Eu posso fazer isso, eu posso aprender uma coisa nova, eu posso... Pronto, eu acho que aí é uma questão de disponibilidade. Uma das coisas que acontecia muito quando entrei para a Escola Superior de Teatro e Cinema, eu entrei com 17 anos e todos os meus colegas eram muito mais velhos do que eu. No curso de teatro, atores, então falava-se muito desta coisa da disponibilidade. Eu ainda era adolescente, portanto a minha disponibilidade para determinados processos ainda era reduzida, porque
te falta aquela confiança e aquele espaço interior para te poderes expor a determinados exercícios, personagens, propostas, etc. Isto do ponto de vista performativo, e o teatro enquanto arte performativa que se serve do teu corpo e da tua pessoa para se exprimir, é sempre uma questão difícil porque tu és um filtro, ou seja, não te podes aliar nem abstrair disto, e para mim isto sempre foi uma coisa muito importante. E esta história da disponibilidade, eu acho que é a chave de tu poderes preencher-te de projetos, não é? Rentáveis ou não rentáveis, isso é indiferente, mas é o que te permite saber se estás permeável a aprender hoje cerâmica e amanhã tirares um curso de corte de peixe para sushi e pensares se isso realmente te vai realizar. Estares disponível para isso é uma coisa muito que requer muito de ti e também requer esse conhecimento. Ou seja, eu vejo montes de pessoas multitasking que estão só ali tipo e que no fundo se parassem 5 minutos e percebessem que não é por mandar 70 mails do telemóvel e 47 WhatsApps que a coisa vai funcionar melhor ou que vai andar. Eu conheço muitas pessoas, mesmo na minha profissão, esta profissão esquisita que é... Que é tudo. Que é tudo um bocadinho, não é? Conheço muitas pessoas que não têm smartphone, por exemplo, e que esperam para chegar a casa para responder a um e-mail. Uma grande amiga minha ensinou-me, e é profissional liberal, ensinou-me que, enquanto profissional liberal, tu também tens de estabelecer as tuas regras. Portanto, ela disse-me logo, se mandares um e-mail às 7 da manhã, como tu às vezes mandas, as pessoas vão achar que tu estás sempre disponível e não podes. Tu tens de criar o teu próprio horário de expediente. E é esse tipo de ferramentas que os freelancers, que infelizmente hoje em dia somos quase todos, infeliz ou não, eu acho que é uma situação muito feliz. Eu acho que esta coisa de oferecer este tipo de ferramentas, de disponibilidade, de tempo para pensar e para parar, de em vez de utilizares a tua hora de almoço para estares a mandar mensagens, tipo, se tens uma hora de almoço que tem um horário estanque, utiliza para outra coisa qualquer. É encontrares, é perceberes que dentro do espaço temporal, que às vezes parece pouco, encontrares uma forma de o dilatar. E isso eu aprendi muito, porque trabalhei durante muito tempo com coreógrafos e com bailarinos e professores de yoga que na altura, ou seja, estamos a falar há 15 anos atrás, já estavam muito despertos para estas coisas que hoje em dia são tendência e que fazem parte da minha formação profissional. Portanto, eu acho que nunca na minha vida me senti estressada, nem consigo utilizar essa palavra. E isso, para uma pessoa qualquer que me percepciona de fora ou percepciona o meu trabalho de fora, achei isso bizarro. Como é que esta mulher não se sente estressada? Não sinto. Porque esta coisa de encontrar o espaço faz parte não só da minha formação profissional, mas também da minha formação enquanto indivíduo. Os meus pais o meu pai sempre a dizer-me, podes fazer tudo, mas não podes fazer tudo com a cabeça no ar. Tipo, tens de te concentrar. E para mim, que tenho um attention span curto, não é? Porque também não vou estar a mentir, e que gosto de fazer tantas coisas e de dividir a minha atenção por tantas coisas, aprendi a concentrar muito quando estou a fazer cada uma delas. Se eu tivesse um trabalho em que tivesse de fazer, imagina, a mesma coisa o dia todo, sentada a uma secretária, eu não conseguia, porque eu preciso de me levantar, de fazer de tudo, porque os meus padrões de concentração pedem isso. Mas em vez de estar a lutar contra isso, arranjei uma forma de aceitar isso. E acho que esse tipo de aprendizagem é uma coisa que tu tens mesmo de parar, ficar ali 5 minutos e perceber, por exemplo, se estás parado num engarrafamento, vais fazer o quê? Podes irritar-te, não é? E buzinar. Podes ouvir música, podes ouvir um podcast, podes montes de coisas. Mas também podes aproveitar esse tempo para pensar em ti. E para parares e para fazeres às vezes esse tipo de reflexão que as pessoas acham que é super freak. Tens de fazer num determinado sítio e espaço e não sei, mas não é isso. Eu acho que o João, muito melhor do que eu, saberá dizer isso. É tipo, tens de pensar que o espaço és tu. Portanto, como tu és o espaço, tens de estar ali. Qualquer momento podes acionar isso. Sim, pode ser no carro, no metro. E eu fui arranjando formas de maximizar essa zona de
de liberdade mental, Espaço mental e de também. espaço e de observação, porque são coisas que eu gosto muito. E arranjei montes de formas, tipo, ando de transportes porque não preciso estar a conduzir, portanto posso libertar o meu corpo e a minha cabeça para outras Focar a coisas. atenção noutras coisas. Posso ler, por exemplo, que é uma das coisas que com a maternidade às vezes Fica diminui para o trás, tempo. não é? Pois. Ou posso aproveitar para mandar os tais e-mails do telemóvel, porque às vezes também acontece. Gosto de andar a pé, como não tenho tempo de ir ao ginásio, e acho que os ginásios são sempre espaços um bocadinho mais tristes. Para mim fazem-me sentir triste, pronto, não é aquilo que eu gosto de fazer. Pratiquei desportos de grupo, dança, portanto não gosto de estar dentro de um ginásio, então ando a pé. Gostava muito de poder fazer yoga, não sei o quê, não posso. Epá, pronto, quando acordo de manhã muito cedo, às vezes tenho tempo para me esticar imenso e para... Pronto, está tudo bem. Não acrescento esse tipo de pressão, é só uma coisa de, ok, está fixe. At the end of the day, está tudo bem. Há um vídeo pequenino na internet de uma rapariga que concorreu a um X Factor inglês, que cantava assim de uma forma super esquisita e ficou toda a gente a olhar para ela, e ela diz: at the end of the day, I know I'm better than Madonna. E eu acho que esta frase é tipo incrível, porque é mesmo isso, é tipo, ao fim do dia, tipo, podes sentar-te 5 minutos e pensar: ok, está tudo bem, está fixe. Não, é super curioso que tu, de facto, a percepção de fora é essa, há imensas coisas a acontecerem ao mesmo tempo, e que tu consigas ter esse distanciamento e essa clareza também, porque é uma clareza, de conseguir distanciar-te ainda mais das coisas, de aquilo não te ocupar, para além do tempo, não te ocupar também mentalmente. É muito curioso. Claro que ocupa o tempo, não é? Claro que no outro dia estava a falar disto, já não me lembro com quem. E os primeiros 6 meses de idas ao programa da Cristina, para mim era um pânico, porque é um direto, não é? E tinha sempre medo de dizer alguma coisa errada, ou de dizer algo, porque a televisão há sempre aquelas pessoas que estão a ver tudo na televisão, e tipo, o escrutínio é gigantesco. E era uma coisa que me preocupava muito, era se alguma vez alguma coisa que eu pudesse dizer fosse ofensivo para alguém. E porque nem sequer é essa a minha postura na vida. Portanto, estar na casa da Cristina, para mim, tem, além de ser uma coisa extremamente maravilhosa e uma oportunidade incrível, também tem essa missão, não é? Tem essa missão de... É isto que eu acho... É por isto que eu acho que é importante estar aqui, que é tipo, cozinhar não é difícil, podes emitir opiniões sem ter de ser ofensivo, podes divergir de uma série de outras pessoas sem ter de ser chato e às vezes muito pesado. Ou seja, é possível. É muito plástico, não é? Sim, e os diretos causavam-me essa ansiedade, essa preocupação, tipo, será que eu disse, e sentia-me às vezes um bocadinho presa, tipo, será que eu disse, e estou à vontade, porque a Cristina faz-me sentir à vontade e há uma grande aceitação da minha participação ali. Isso eram coisas que me preocupavam, é claro que me preocupam, é claro que eu quando faço as coisas estou até ao totiço, convicta naquilo que estou a fazer, mas jamais, ou seja, isso pode incomodar-me muito, mas isso não pode interferir nas minhas relações familiares, por exemplo. Sim. Ou seja, tens de arranjar uma forma de te defenderes a ti e à tua família daquilo. Ou seja, os meus filhos sabem que eu vou à televisão, mas a vida deles não para, nem é alterada, porque eu vou à televisão. Claro, nem deve Vai lá ser. à tua vida, vai lá fazer o que quiseres. Nós queremos comida a horas e está tudo bem. Não, ou seja, eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Claro. Sim, tem que ter. E, João, voltando no que a Joana falou, então é possível manter essa sanidade nessa vida? É aconselhável. Pois, senão a pessoa fica mais ou menos assim, não é? É aconselhável. Eu pegando numa coisa que a Cláudia partilhou há bocadinho, a importância também de nós definirmos aquilo que queremos e aproveitarmos a vida para fazer aquilo que queremos. Aquilo que eu tenho experienciado na minha vida e através do mindfulness, daquilo que ensino, é que muitas vezes nós propomos-nos a fazer coisas, a definir projetos, e muitas vezes para fugirmos daquilo que aqui está.
E acho que é importante nós tomarmos consciência porque é que nos propomos a fazer determinadas coisas. Estes momentos que a Joana partilhou de pausas são coisas que eu vou propondo muito nos meus cursos e às pessoas, de introduzirem pausas no seu dia-a-dia. E tentarmos perceber o que é que fazemos na nossa vida que nos nutre e o que é que fazemos que nos desgasta, e encontrarmos um equilíbrio, porque muitas vezes temos que fazer coisas que nos desgastam, e encontrarmos um equilíbrio em encontrarmos coisas no nosso dia-a-dia que nos possam nutrir de forma a nos autorregularmos. Mas depois essa autorregulagem, para mim, no meu caso, é muito difícil. Porque é isso, às vezes você dispara. Quer dizer, eu acho que são. É tendência, depende do ano, depende do trabalho que você está a fazer. Mas às vezes o que eu sinto é que eu tenho tanta coisa a fazer que eu estou a disparar e tá assim. Tchá, Sim, mas né? tu não sentes, por exemplo, que há alturas em que parece que está tudo espalhado por todo lado, não é? E depois há outras em que começas a perceber que tudo aquilo que tu tiveste a disparar começa finalmente a engrenar. Sim, mas essa altura do disparo geral, para mim, me causa imensa ansiedade. Porque eu tô assim, peraí, eu não sei... É uma dispersão. Assim, eu não sei ainda o que eu estou a fazer. Porque são muitos projetos, são muitas ideias, e parece que quando o nosso cérebro é exercitado, quanto mais coisas fazemos, mais queremos fazer. Uma coisa puxa a outra, daqui a pouco eu estou num labirinto enorme de ideias. Fazer coxinha de galinha. E aprendendo a fazer coxinha de galinha, né? Mas Desculpa, uma coisa que eu acho que é importante também nós tomarmos consciência é que há uma outra forma de experienciar a vida para além do fazer. Que é o sentir. Que é o sentir, é o estar, o poder ser aquilo que somos. E muito pouco nós paramos. Muito pouco nós paramos para ir a esse espaço. Esse espaço que é estarmos connosco próprios, estar com o nosso corpo, uma tomada de consciência do que é que acontece a um nível mental, o que é que acontece a um nível emocional, como é que eu me relaciono com a minha vida, com as coisas que vão surgindo, em vez de estar constantemente um passo à frente de onde estamos. Faz sentido o que eu estou a dizer? Claro. Eu acho que foi ontem, eu e a Cláudia, a gente sempre conversa um bocado antes dos podcasts, obviamente. Só nessa altura, quase não falamos. Que ao chegar aos 40 anos, eu comecei a pensar... Ah, tu já tens 40? Oh, não. Tens? Não sabia. Mas, quando eu cheguei aos 40, eu comecei a pensar, epá, eu tenho que parar um bocado. Porque isso é muito rápido. Por quê? Não é parar. É ter consciência das coisas que eu vou fazendo, porque essa vida é muito rápida. Tipo, estamos num playground. A vida é espetacular, tem muita coisa. Tem praia, tem caipirinha, né? Tem muita coisa a fazer. Mas a gente tem que começar a escolher um bocado. Eu não posso ficar nesse disparar para todos os lados, porque eu preciso parar. E... Também pode ser uma questão de prioridades, não é? Nós vamos aprendendo a priorizar. Isto vai ser muito complicado, mas sim. Vamos aprendendo a priorizar e muitas vezes, às vezes até de forma agressiva, porque às vezes o nosso corpo desliga e nós, enfim, acabamos de ganhar uma prioridade, a saúde, de repente. Há muito isto, e é bom que nós consigamos estabelecer esta ordem para nós mesmos voluntariamente, é melhor do que desta forma. Mas e como é que vocês estabelecem as vossas prioridades? O que é que influencia essa escolha? Que vais tu primeiro, João. Vai. Vai lá, João. Como é que eu defino as minhas prioridades? Foi essa a pergunta, Cláudia. É assim, eu posso dizer que eu tenho um hábito já de alguns anos de acordar de manhã e sentar-me para meditar. E esta passou a ser a minha prioridade, de poder autorregular-me, de poder ir ao encontro de mim próprio, da minha experiência e de através deste espaço interior que eu encontro, de escolher como é que eu quero relacionar-me com aquilo que irá surgir ao longo do dia ou ao longo da minha vida, porventura. E, portanto, há aqui um cultivar de presença, há aqui um cultivar de atitude e de intenção que vai informar a forma como eu me relaciono com as outras pessoas e com tudo aquilo que me vai surgindo. E isso, para mim, é a minha prioridade. E que essa intenção e essa atitude seja informada por bondade, por compaixão, por alegria, por aí fora.
E para a Joana? As prioridades para qualquer pessoa que tem filhos pequenos são sempre, naturalmente, o bem-estar dos filhos pequenos. E houve, assim, umas coisas que eu fui descobrindo na maternidade que, para mim, são extremamente importantes, especialmente se vives numa cidade. Então, para mim, a primeira coisa super importante do dia é acordar e sentar-me para fazer, não é meditar, mas para fazer as coisas que eu acho que preciso de fazer, seja um scroll no Instagram, seja fazer café, seja o que for, mas eu acordo primeiro do que os meus filhos, precisamente para ter esse tempo e esse espaço em que posso decidir ativamente essa às vezes é só para tirar a roupa da máquina, de secar ou para pôr a lavar, e é para fazer coisas práticas do dia. Mas esse tempo, que pode ser mínimo dos mínimos, meia hora, mas que às vezes vai até à hora e um quarto, que é incrível, eu tenho esse tempo. Se eu sei que o meu dia vai ser mais comprido, ou atipicamente comprido, eu vou utilizar essa hora para pôr uma sopa a fazer, para deixar o jantar pronto e adiantado, para que o tempo entre o sair da escola e o ir para a cama seja todo dos meus filhos. E outra coisa que eu também soube logo desde que eles eram muito pequeninos, especialmente a Mercedes, foi que eu nunca queria ser aquela mãe que está aos berros de género, e agora despachem-se e calcem, porque amanhã é um momento complicado e são duas pessoas que acordam, duas pessoas pequenas que acordam, que são pessoas que têm a sua personalidade e o seu acordar específicos, e que têm de ser respeitados. Portanto, essa parte do pequeno almoço, do dormir-te bem, do não sei o quê, o dia tem de começar suave. Eu brinco muito, mas nós temos aquela coisa do pequeno almoço de novela, sentamos-nos à mesa e há esse momento, que é um privilégio, que é o que toda a gente diz, isso é um luxo. E quando fizemos o episódio do armário sobre luxo, falávamos desta ideia de que é o luxo, e quando eu descrevo isto, a maior parte das pessoas, as pessoas perguntam-me como é que eu faço, mas ou seja, esforço-me, faço esse esforço, porque sei que essa para mim é uma das prioridades, é começar o dia de forma suave e ensinar aquelas pessoas pequeninas que este estar mais tranquilo na vida vai determinar que eles têm tudo fixe a acontecer para eles. Se consigo todos os dias, não consigo. Isto não é a casa de uma miúda do Instagram que até é tudo branco e é tudo lindo e unificado, nem pensar. Tipo, há quase sempre alguém que não quer calçar os sapatos, que não gosta da roupa que eu escolhi, que não quer aquelas cuecas, porque isto são sempre eles estão numa idade em que estão a afirmar a sua personalidade, portanto, isto para mim é a mesma coisa de género. Oh filha, mas a mãe escolheu isto porque vai estar frio, e ela, mas eu quero ir de manga curta. Eu quero glitter já. Não, ou então viste-lhe umas calças tipo mais maleáveis de algodão, e ela diz, mas eu não quero estas calças. E eu, oh filha, mas hoje vais ter ginástica, portanto ensinar que há um propósito. Há uma altura da tua vida em que tens de começar a fazer assim uma espécie de planos para o futuro. O Álvaro todos os dias quando acorda, pronto, ainda tem de mudar a fralda e temos de lhe pôr uma gota em cada olho. E é uma seca, e à medida que ele vai crescendo, torna-se um bocado mais difícil, porque ele é mais resistente e há uns dias que ele lhe apetece pôr a gota e há outros em que eu tenho de esperar quase até a hora de sair de casa para lhe pôr a gota, porque tenho de o apanhar desprevenido, já, anda cá filho, porque o meu marido costuma sair muito cedo para trabalhar, portanto esta tirada da manhã é mais intensa neste sentido. Mas e para mim este é o objetivo, porque depois de eu os deixar na escola a brincar com os amigos e tranquilos, o meu dia vai ser melhor. Aconteceu uma altura, por exemplo, aquela coisa que as pessoas dizem, os terrible twos. A Mercedes teve uns terrible twos bastante intensos e havia dias em que ela começava aos gritos de manhã e ficava tipo até entrar para a escola, aquilo ela dizia que não a tudo, é aquela fase mesmo tramada. E eu às vezes aquilo tocava-me numa zona em que eu ficava a questionar-me imenso se a culpa seria minha, porque as mães vivem com esta coisa da culpa. A culpa, sim. E claro, tu depois vais percebendo que aquilo não é uma questão de culpa, aquilo é uma questão de afirmação. Mas até para isso
tu tens de ter esse espaço e tens de fazer um esforço para ter esse espaço. Agora, aquilo que o João faz, o mindfulness, a meditação, tudo isso, é uma coisa que tu não adquires de um dia para o outro. Uma prática. É uma prática diária e é uma prática essencialmente de reconhecimento de falha. De reconhecer que falhaste naquele momento e que não foste a melhor pessoa, quer em termos profissionais, quer em termos familiares, quer no amor, seja onde for. É uma prática que te convoca uma análise. E eu, nesse aspecto, sou muito chata comigo e sou muito exigente comigo, porque estou sempre a tentar perceber porque é que eu reagi assim ou porque é que reagi de outra forma. E para mim, esta zona de espaço e de tempo para pensar é extremamente importante, porque existem duas pessoas pequeninas que dependem de nós. Senão, se eu fosse uma pessoa sem filhos, é claro que eu podia dedicar-me a meditar 4 horas por dia num sítio pensado para meditar. Portanto, esta maximização dos espaços do dia e não sei, tem a ver com isto. Mas acho também que é uma questão de tu quereres ativamente fazer isso. Porque se não... E a questão da prática também, da se não disciplina. Pois é, que se tu não quiseres fazer isso, ou se achares que isso acontece porque compraste um produto qualquer que te vai levar a isso, vai ser um falhanço. Porque é uma coisa que é imaterial. É uma coisa que a Joana falou que já ia passar para o João. As pessoas, quando procuram meditação, é porque estão aflitas? Quando vão procurar, estão no, é isso, estão em burnout, geralmente? Não, geralmente. Estamos tudo errado. Aprende, tirar notas. O burnout é uma coisa assim tão... Está muita gente em burnout. Para lá caminha. Pelo menos muita gente para lá caminha. E nós a rir, não é? Não, nós estamos a participar no movimento. Alguns de nós estão a tentar participar ativamente no movimento. Antes de responder à tua pergunta, Ju, achei curioso a partilha da Joana quando diz que a prioridade é os filhos. Sim. E é genuíno, mas é curioso como tu te cuidas antes de cuidar dos filhos. Tu encontras aquele espaço de manhã antes de acordar. Foi uma coisa que a minha mãe me ensinou e que a minha avó me ensinou. Ou seja, é uma aprendizagem que para mim foi muito importante, especialmente quando nasceu a minha filha mais velha, a minha avó ainda era viva. E eu não conseguia amamentar. Aliás, essa história é muito conhecida, porque um dos motivos pelos quais eu entro nas cozinhas é precisamente esse. Eu amamentei a Mercedes muito mal durante 3 semanas. E à 3ª semana ela ganhava peso, mas se calhar não ganhava o peso suficiente, e eu tive várias mastites em muito pouco tempo. E a pediatra da minha filha disse-me, pronto, eu preferia que amamentasse, mas realmente não consegue. E eu estava muito triste porque tinha feito aquele plano, não é? Que é o tal plano ideal, que tu depois... A maternidade nesse aspecto é ótima, se tu aceitares isso, não é? Porque te explica que às vezes aquilo que tu queres não é o que vai acontecer, em 90% dos casos. Portanto, essa ideia de mundo ideal e muito perfeito que infelizmente as redes sociais estão sempre a veicular não é real, e isso também é um grande fator de stress nas sociedades contemporâneas. Essa projeção da perfeição, pronto. E uma das coisas que a minha avó me disse, do alto dos seus 80 e tantos anos na altura, foi: filha, dá-lhe leite da lata. Na minha altura era... fantástico. Ou seja, na minha altura tu tinhas de sofrer para amamentar o teu filho. Hoje em dia há uma hipótese de não sofrer. E se isso puder ajudar-te a ti a criar um vínculo melhor com a tua filha, melhor. Ok. A minha mãe fez exatamente a mesma coisa, que foi esta coisa de, se tu não cuidares de ti e não souberes que o teu corpo não está a dar a resposta que tu queres, então tu tens um problema, porque tu nunca vais estar bem para estar com os teus. E isso foi logo assim... O ensinamento, a regra número 1 de como ser mãe. Faz-me lembrar a imagem que... Aquilo que nos propõem quando estamos prontos para levantar voo num avião. Se houver uma quebra de pressão, a quem é que metemos a máscara primeiro? Não é? Então, primeiro a nós e depois às crianças. Só podemos cuidar dos outros se estivermos regulados ou pelo menos não em stress ou ansiosos por aí fora.
Agora respondendo à pergunta da Ju. À pergunta da Ju. Eu acho que todo tipo de gente vem parar aos meus cursos. Desde aqueles que estão a caminho do burnout, há pessoas que têm tido ataques de pânico, ou pessoas que simplesmente estão a lidar com stress, que basicamente somos quase todos. E às vezes não é o nosso, é o dos outros. Isso não é o nosso, é o dos outros. Mães com filhos, mães que trabalham e que têm filhos, claro. Pais. Eu acho que passa por tudo, mas assim posso também dizer que há uma maioria. A maioria são as mulheres. Uma grande maioria são as mulheres que vêm parar aos meus cursos. Eu acho que é essa capacidade que nós temos de fazer muitas coisas. Eu acho que, eu não sei se eu estou a ser sexista, que eu acho que as mulheres conseguem, tipo, virar um prato aqui, fazer malabar e chutar com a outra, dar de mamar. Será que eu estou errada? Os homens também conseguem fazer isso? Eu acho que a sociedade, eu acho que os homens conseguem fazer isso. Eu acho que a sociedade está preparada de outra maneira. Ok. E vem com um historial já antigo de que a mulher estava em casa a tratar da casa e das crianças, e de repente há uma emancipação da mulher, a mulher quer começar a trabalhar e acho que, como é óbvio, faz parte, mas depois não larga ainda fica com os dois trabalhos. E isto é desgastante, como é óbvio. Há uma corrente de pensamento e de uma série de edições de livros que falam muito sobre isso, sobre esta ideia da mãe trabalhadora e da maternidade enquanto fonte de ansiedade, e eu e as minhas amigas mães falamos muito sobre isto, sobre esta coisa da culpa, porque é assim que nasce uma criança, tu já sentes culpa, tipo culpa de estar a respirar. Exato, não interessa porque há culpa, aceita. Culpa. E é muito difícil tu libertares-te dessa ideia de culpa. E depois estavas a falar há bocado desta ideia de estar a ser. O meu amigo André Teodósio é quem me ensina esta coisa do estar a ser, porque tu estás sempre a ser muitas coisas, e tens de aceitar isso, tens de aceitar que são fases. E às vezes quando tu perguntas à pediatra, por exemplo, mas porquê é que ele agora, ou porquê é que ela agora faz isto? É uma fase. É sempre uma fase. O que é que não é a fase? A lua também está sempre em fases. E se tu olhares assim holisticamente para aquilo que te rodeia, tudo são fases. Sim. Fases. Porquê é que tu também não aceitas que tu passas por essas fases? E se a lua... Claro! E se a lua afeta as marés... Sim, claro. E se as árvores, umas têm folha caduca e outras não... ou seja, tens montes de exemplos na natureza e naquilo que tu podes contemplar à tua volta, que toda a gente está sempre a ser qualquer coisa. Portanto, nós caímos um bocado neste erro católico, apostólico, romano da culpa. Caímos muito no erro da produtividade, porque se olharmos, por exemplo, para a história da indumentária, o athleisure ou o leisure wear, ou a forma esta coisa de andares de ténis, tudo isto está relacionado com a criação de tempos de ócio dentro do que é a lógica produtiva. Da produção, claro. Portanto, se olharmos, há sempre uma série de respostas que estão vagamente escondidas ali nas entrelinhas. Sim, mas tem um fio condutor. E há um fio condutor. E esta coisa muito... às vezes muito violenta, esta pressão extremamente violenta que se exerce sobre toda a sociedade relativamente àquilo que tens de ser. Não só, eu falo das redes sociais e desta coisa da beleza estética como ponta do iceberg, ou como é um exemplo simbólico, porque ao mesmo tempo também é muito irónico, não é? Tipo, eu acho que tem uma carga irónica gigante. Se tu olhares para isto tudo, tu percebes que também estamos a chegar a um sítio qualquer de ruptura, porque também estamos a chegar a um sítio em que tu já sabes que não precisas, ou seja, existe internet, não precisas estar no escritório das 9h30 da manhã até às 7h30 da tarde, porque aquilo que tu estás ali a fazer podes fazer noutro sítio qualquer. Os nómadas, os tão famosos nómadas. Sim. Ou seja, em casa, no conforto de casa, nem precisa ir ou muito em casa, longe. ou num cowork. Não precisa ir para Bali trabalhar, pode ser ali, sim. Ou seja, há uma quantidade de atividades que já não precisa de obedecer a um conjunto de regras.
tudo isto que a velocidade e o tempo não tempo, que é o tempo da internet, não é? Esta abstração de conceitos vem criar socialmente, é altamente distópico, porque tu de repente estás a viver um tempo que é o tempo de uma confusão gigante, em que os valores antigos já não se justificam, não é? Utilizar só os modernos também é um bocado estranho, e há uma série de coisas que estão em plena alteração, que são os teus códigos de regras e são as coisas que te regeram a ti, os teus referenciais, mas nada disso faz muito sentido, e ao mesmo tempo tu sentes esse conforto nessas coisas, mas também não te identificas, e é assim É um um momento bocadinho de tipo... charneira, é um bocadinho de tudo. Eu acho que essa confusão começa nas nossas mentes. Claro. E depois transporta-se cá para fora. Tu achas Há que uma começa crise dentro da espiritual, cabeça? há uma crise... Eu acho que estou em crise. Há uma crise da consciência ouvir. de não nos conhecermos, de não sabermos o que é que queremos, Por não não sabermos termos quem esse somos, porque não procuramos esse tempo. Porque olhamos para nós e achamos que existe um código qualquer invisível que nos rege. E depois queremos ser sentes- incluídos, e queremos sentes-te nos muito- identificar com E isso. sentes-te muito observado, não é? Sim, sim. Se nós Porque quisermos genuinamente experienciar as coisas e querer efetivamente ter muitas experiências, vamos pôr este cenário fictício. Então, eu sento-me a pensar, em introspeção, a tentar perceber porque é que eu sinto esta necessidade de fazer tantas coisas. A resposta que eu vou dar não é a resposta correta, mas só para o exercício vamos avançar. E a conclusão a que eu chego é que, de facto, eu gostava de apreender a vida ao máximo e de conhecer tudo aquilo que me fosse possível. Porque é uma curiosidade, primeiro porque... não tens de ter culpa. Será que... É logo culpa e eliminar a culpa. Não. Vamos Não, eliminar porque a culpa. eu acho que é uma coisa com que as pessoas lidam muito hoje. É o que termina. Porque eu tive uma conversa muito divertida com a Graça Castanheira sobre precisamente isso, sobre esta ausência de entidade religiosa que nos agrupa, não é? Humanidade. E uma das coisas que eu acho que também contribui muito para esta confusão é que tu não sabes muito sobre religião, mas refutas algumas coisas, no entanto conservas alguns valores. E um daqueles que está sempre presente é a culpa, que eu acho que é aquilo que tu mais percepcionas hoje em dia, é isto. Para lá das mães, muito para lá, mas é a culpa. Eu gostava só de... Isto que tu trouxeste, Cláudia, de como é que seria nós escolhermos viver a vida ao máximo, fazer tudo aquilo que queremos. É por oposição, nem é tanto por aí, é mais. Se tu convidas a que nós todos nos sentemos connosco mesmos e pensemos o que é que nos leva, o que é que nos motiva a fazer tanta coisa, por exemplo. E pode ser uma fuga de qualquer coisa na nossa história, na nossa experiência, ou não poderá esta vontade de fazer coisas já ser resultado desta conversa interior e a conclusão de que eu, na realidade, para me sentir melhor comigo, para ser mais eu quero fazer estas coisas. O que é que está a acontecer na tua experiência que não é satisfatório? Okay. Há aqui uma insatisfação que te leva a procurar mais qualquer coisa. E é nessa insatisfação que nos vamos movendo sempre na busca de algo mais prazeroso. Agora quero fazer aquilo porque isto que aqui está não é suficiente. O multitasking é um satisfeito por natureza? Eu acho que todos nós temos somos seres insatisfeitos por natureza. E como é que nós lidamos com essa insatisfação? A questão é só essa, parece-me a mim. Como é que eu escolho lidar com isto que está vazio neste momento? Escolho tapar com alguma outra coisa e procurar e continuar nesta minha busca? Ou permito-me estar nesse espaço de insatisfação e aprender com essa insatisfação? Cultivar contentamento, cultivar apreciação por isto que aqui está. Pois eu acho falando nisso, uma coisa engraçada, porque se a insatisfação, no meu caso, for produzir muito, ainda bem. Porque se eu não conseguisse extrapolar essa minha ansiedade com coisas e com produção de coisas e de ideias, eu não estava aqui.
O multitasking pode também ser É. uma terapia. Eu acho que é. Não deixa, pra mim, não deixa de ser uma forma de conversar com pessoas, de estar ativa. Porque se eu não tivesse, ou eu não sei se ou a personalidade como é a minha, ou enfim, com a vontade que eu tenho de falar com pessoas, o que é que eu ia fazer? Ficava maluca. Eu não sei. Faz-me lembrar uma conversa que tive com o meu filho no outro dia. Ele tinha o telemóvel estragado, tem 14 anos, tinha o telemóvel estragado. Ele vive na Ericeira. Não tem vida, deixou de ter vida como Já não tem vida, estragado. tem 14 anos com o telemóvel. E vive na Ericeira com a mãe. E eu vivo na margem sul e ele estava comigo com o telemóvel estragado e eu ia deixá-lo a Lisboa para apanhar a caminhonete para a Ericeira. E ele pergunta-me, o que é que eu vou fazer 1 hora sem telemóvel na caminhonete? Depois olha para a paisagem. Olha para a paisagem, mete conversa com a pessoa que está ao teu lado. Pá, ser criativo. Mas aquilo que me assusta é a incapacidade que nós temos de estar sem distração. Pois, eu aí Procuramos sempre qualquer coisa, uma estratégia sempre para entreter a mente. Porque não sabemos estar connosco próprios. É o leisure time, é esta coisa. Eu tive o meu pai, um dia apanhou-me a ver televisão com 12 anos à meia da tarde. Como se isto fosse uma atividade ilícita. Problema sério. E nós morávamos numa quinta no Alentejo, francamente isolada. E o meu pai chegou à sala, viu a televisão, olhou para mim e disse-me assim, que programa está a dar? Eu disse-lhe, sei lá, uma coisa qualquer. Era só televisão. Ele agarrou no comando, desligou a televisão e disse-me, só podes consumir objetos se souberes o que é que estás a consumir e se fores tu a escolher ativamente. Não podes ser um elemento passivo, não podes ser um sujeito passivo. Tens de consumir ativamente. Aquilo pareceu-me ultrajante. Como assim, né? Como assim? Eu estava a ver. É o que fazem as pessoas de 12 anos. Pronto. É extremamente sábio. Não, o meu pai é extremamente sábio. Extremamente sábio. E eu, para já, acho que cada vez que me dizem, deixa-me dormir no sofá a ver televisão, ou fico a ver séries até às tantas, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu não me deixo dormir no sofá e eu ver televisão para mim é uma coisa tipo muito objetiva, desde então. Mas isso essa frase do meu pai, ou esta coisa muito, levou-me a mim sempre a um sítio em que é muito fácil povoar esse espaço. E se calhar um bocado por aí é que vem esta coisa toda de eu gostar de fazer muitas coisas, porque eu depois trabalhava no restaurante dos meus pais ao fim de semana, porque se eu fosse para a cidade, para o restaurante e estivesse sentada num sofá, isso para o meu pai era um absurdo. Então estás sentada num sofá a fazer o quê? Para estar sentada no sofá ficas em casa. Então eu aprendi a povoar o meu tempo com coisas que me oferecessem algum conhecimento. Não vou dizer que isso foi sempre fácil, porque não foi, porque até aos 18, 19, 20 anos, para mim, trabalhar no restaurante dos meus pais era a morte. Pois. Porque eu tinha de papar com trabalhar no restaurante dos meus pais. Porque nunca fui a pessoa privilegiada. É a filha do patrão. Não, é a filha do patrão. É a gaja que carrega tipo a saca das batatas. Pois. E é que vai à lavandaria e tipo tem de ver-se a roupa para os quartos todos. E tem que trabalhar melhor que todo mundo. E tens de saber fazer melhor do que toda a gente. Defender a família. Ou seja, essa aprendizagem que às vezes é quando tu a percepcionas enquanto adolescente é tipo uma porcaria, é uma ganda merda. Porque tu queres ser como os outros, não é? Tu queres poder ir para a piscina de não sei quem e sair à noite. Isso é o que tu queres. Porque esse é o lado muito fácil. Quer para os pais, quer para os filhos, quer para tudo. Mas eu não sei se esse lado fácil, ou se esse lado aparentemente fácil, é o lado que depois te vai trazer satisfação. Sim. Porque durante montes de tempo, para mim, aquilo era um horror. Eu queria mesmo tipo, ir para a piscina. Pois. Mas das 3 ou 4 vezes que os meus pais me deixaram fazer isso, eu percebi que também... Não era assim tão Não era assim tão fixe. Não, ou seja, o ir para a piscina também tens de lidar com outras coisas. Enquanto és adolescente, tens de lidar com o teu corpo. Claro. Só isso causava-me 10 mil vezes mais Ansiedade do que trabalhar no restaurante. do que carregar uma saca de 20 kg de batatas e descascá-la Banho-elas, tipo não é? em meia hora, era num instante.
Portanto, Só mostra como a insatisfação vai acontecendo constantemente, não é? Nós Sim. projetamos, quando chegar àquele momento ou quando fizer aquilo, vocês não vou faziam ser aquela coisa que é satisfeito. tipo, E de repente- quando eu tiver 30 anos, ou quando não Sim, sei. exatamente. E depois chegas aos 30 tipo, anos e tipo, quando eu tinha 20, ou quando eu tiver 40, portanto, Sim, ou seja, há uma constante insatisfação. mas eu acho que essa coisa de tu falares de insatisfação, que é muito bonito, a Rita Amorim, a psicóloga, disse-me uma coisa maravilhosa, que é os humanos rodeiam-se de objetos, e é muito bonito estar aqui neste sítio e dizer isto, porque há sempre um lado que está incompleto. Ou seja, de uma forma muito abstrata na minha cabeça, eu acho que este viver despojado, que as novas correntes de meditação e mindfulness te propõem, não é? Tipo, de preencheres o teu vazio com uma forma qualquer de conseguires fazer o teu interior florir, etc. Ela diz isto, ela diz que o ser humano precisa sempre de um objeto para se sentir completo, ou precisa sempre de conseguir materializar, e aqui já estamos a entrar numa esfera de materialização bastante abstrata, não é? Porque a materialização da felicidade pode ser poderes olhar pela janela e ver uma árvore, como pode ser agarrares nesta mão de quiromância, portanto, e saberes que tens isto, ou seja, pensares nesta coisa do ser humano incompleto e nas coisas que te trazem essa capacidade de te sentires completo, porque mesmo quando tu te sentes completo, ao fim de 3 dias tu também tens vontade de progredir. Fazer alguma coisa diferente. Parece-me que é sempre uma ilusão que nós criamos, não é? E eu, quando tiver aquele objeto, vou-me sentir completo. Eu E depois tenho a tens o melhor história objeto e passado 2 ou 3 isso. dias, Next. já vem o próximo. E isto diz muito acerca de nós, não é? Sim. E só o que eu acho curioso também é que nós, na própria meditação, quando tu estavas a falar, Joana, de poder ir ao encontro deste espaço e de fazer florir alguma coisa, eu acho que isto já está florido. É só nós reconhecermos o quão aquilo que aqui está é suficiente. E de alguma forma aquilo que a meditação me tem vindo a trazer é um encontro comigo próprio e da permissão que eu me dou de poder ser imperfeito. Claro. Essa coisa de encontrares a beleza na falha. Relativamente ao objeto e ao fetiche, eu posso partilhar aqui uma coisa que eu acho muito divertida, que é, durante imenso tempo, uma pessoa que gosta de moda e que reflete muito sobre moda, tinha muito claro na minha cabeça que havia de chegar aquele dia em que eu comprava o meu objeto fetiche, que era uma carteira Chanel. Era um objeto fetiche. Nem é um objetivo, é tipo... É mesmo um objeto fetiche, por muitas questões simbólicas, mas naturalmente também porque acho muito bonito e acho extremamente requintado e é uma afirmação e é 50 mil coisas. Lembro-me quando saíram uns vídeos em que havia uma rapariga que era a Pepa Xavier, que tinha um blog, ter dito isto e que foi uma grande polémica. Eu lembro dessa história. Lembro-me da ideia da polémica. Hoje em dia penso nisso e penso que se calhar também não há de ser assim tão polémico nem tão estúpido, porque grande parte da aceitação da imperfeição é tu perceberes que há certas coisas muito estúpidas que tu também queres na tua vida. Pronto. Sim, claro, ainda bem. E está ótimo, Tá tudo aceita. Então eu pensei nisto e quando chegou à altura em que eu realmente podia, se quisesse muito, fazer isso, aquele lugar imaginado da realização por ter aquele objeto, gone. Foi. E de repente, tipo, sabes aqueles milheiros saving for não sei o quê? Eu não tenho esse milheiro, mas tipo, esse milheiro existe virtualmente, continua lá, e eu, pura e simplesmente, e tive esta conversa muitas vezes com o meu marido, que é uma pessoa que respeita e compreende perfeitamente isto, e ele assim, bem, mas nunca ainda não compraste o rei da carteira Chanel? E disse, não, já não quero mais. Se queres que eu te diga, tipo, acho que nada daquilo que eu tenho hoje em dia, em termos muito abstratos, há de ser suplantável por ter o rei da carteira Chanel. Portanto, é extremamente indiferente ter ou não. E é muito divertido pensar nisto, porque se tu pensas que são os objetos que te vão trazer essa felicidade, não sei o quê,
é mentira. Sim. Ou seja, podes rodear-te disso, é claro que isso traz um conforto qualquer e traz tantas coisas, mas é isso mesmo que tu queres. Eu acho que nós apegamos-nos à promessa de algo mais. Sim, é tipo aquela coisa de vou ter um dia, não sei. Eu quando olho para aquelas fotografias, imagina, de um closet cheio de sapatos e carteiras e não sei o que, eu penso, que horror, imagina todos os dias tipo escolher aquilo. Não, que tempo a pessoa tem pra olhar assim, tenho 70, eu já tive, né? Mas assim, tipo assim, na verdade você não escolhe, você usa os mesmos, porque dá uma preguiça pensar, eu tenho 20 mil coisas pra escolher e você tem que estar. E não tem tempo, porque tem muito mais coisa a fazer do que estar ali a escolher, enfim, sempre. Isto faz-me lembrar aquilo que chamamos a nossa mente como, às tantas às vezes define a mente como temos uma mente tipo monkey mind. Um monkey mind que gosta de saltar, um macaco que gosta de saltar de galho para galho, sempre na busca de um fruto mais suculento, mais saboroso, e depois de repente encontra prova e podia ser um bocadinho melhor, lá vai ele para outro galho, e a nossa mente é um bocadinho isto, sempre na busca do fruto mais saboroso, o tesouro mais escondido. Porque também estão sempre a dizer que se fizeres a mesma coisa sempre não vais progredir. Mas, por exemplo, se olhares para coisas como a dança, o balé, a partitura é quase sempre a mesma, não é? Os movimentos são os mesmos, é tudo igual. Parece. Isto é uma coisa muito simplista, as pessoas não achem que eu penso isto do balé. Mas dentro da repetição, tu encontras sempre uma forma de... Diferente. Nem é diferente, de expandir aquilo que às vezes parece que não aconteceu nada. E é aí que acontece a evolução. Também. Claro. Não é? Na repetição. Porque vais reforçando aquilo que estás a aprender. Fazes tantas vezes, não é? Que depois acabas por fazer melhor. Isso acontece quando faço espetáculos, por exemplo. Que é sempre uma zona do corpo e da consciência que é extremamente divertida e maravilhosa. Que é uma das emoções de fazer teatro e de subires a um palco, não é? Sabes o texto, no meu caso... Mais ou menos. Eu tenho muita dificuldade a decorar texto. Sabes o texto, sabes onde é que tens de ir, sabes onde é que está a luz, portanto, sabes aquilo, já ensaiaste. Mas a dinâmica com o público é diferente. E sabes que nos dias de espetáculo queres fazer mais isto ou mais aquilo. Hoje vou fazer tudo assim. Ou amanhã vou fazer tudo assado. Pronto. E quando chegas à cena, são tantas coisas ao mesmo tempo e não tens a capacidade de parar e fazer aquilo naquele momento, e estar ali a ser naquele momento, que quando dás por ti já estás a sair de cena para o outro lado e estás tipo, porra pá, hoje devia ter feito isto e não fiz. Não consegui. Não consegui fazer isto ou não sei o quê. E uma das pessoas que me falava muito disto sempre, e ainda fala, porque é óbvio que trabalha ativamente para melhorar, mas nada garante que melhora com os anos, é o Pedro Penin, que faz parte do Teatro Praga também, e o Pedro diz-me sempre isto, que é: tu falas tão depressa e fazes tudo tão depressa que em vez de estares ali tipo, a chegares e a saberes que aquele espaço é teu, tipo, uma coisa que o André me dizia sempre, o André Teodósio, que é: quando tu sobes ao palco, tu é que mereceste estar ali, ou tu é que fizeste por estar ali. As pessoas estão para te ver, portanto, toma o tempo de fazeres aquilo que tu queres fazer e dares às pessoas aquilo que elas querem ver. Eu acho que às vezes faz-se muita terapia através do teatro. O teatro é uma excelente forma de fazer terapia, e há muitas pessoas que não são profissionais de teatro e que encontram no teatro uma grande forma de expandir algumas das suas, dos seus medos, dos seus receios, etc. E às vezes quando eu aplico estas lógicas do teatro assim à própria vida, é muito divertido, porque um dos momentos em que a maternidade é realmente maravilhosa é quando tu percebes que é na repetição e no cotidiano e na rotina que está o amor. Porque cozinhar todos os dias, limpar um rabinho todos os dias, e pôr o creme, o pó de talco e a fraldinha, tudo aquilo
é o que vai fazer com que o teu dia e a tua vida, tudo melhora. Porque só ao princípio, se calhar tu até tinhas medo de tirar a fralda, porque tens sempre medo que aconteça qualquer coisa. Tu hoje em dia já fazes aquilo com uma perna às costas e tipo, lembras-te sempre lembras-te daquela vez que ele tinha cocó até ao pescoço e que nós mudámos no banco do carro com uma perna aqui. Porquê? Porque tu já construíste essa zona de confiança, de amor, de empatia, de cuidado, de carinho, porque foi dentro dessa rotina. Portanto, eu acho que nós estamos sempre, sim, à procura de uma coisa nova, mas no fundo tu acabas por estar sempre a fazer as mesmas coisas em determinadas zonas da tua vida. Em algumas fases, é isso. Não, ou seja, o chegar a casa, tipo, o meu marido diz-me sempre que eu faço uma coisa que o tira do sério, que eu deixo os casacos e os sapatos espalhados por todo lado e todos os dias, imagina, vou gravar uma coisa diferente. Eu levo um saquinho com as minhas coisas e quando chega à sexta-feira tenho saquinhos amontoados por todo lado, com sapatinhos aqui, sapatinhos ali, uma bolsinha de maquilhagem aqui, outra ali, e isso é o perpetuar de uma mesma coisa sempre. Sim. Portanto, só isso tu já sabes que és constante. E que teres a capacidade de te rir dessa tua constância e de perceber que por muito que tu queiras mudar, há certas coisas que estão muito enraizadas em ti e que tens de ser mesmo um polícia, quase tipo um investigador daquelas séries norte-americanas. CSI, total. Tipo, tens de ser assim um gajo mesmo never rest, para te seguires a ti próprio. Isso é muito engraçado, isso tem muita piada. E normalmente estas zonas de descontração em que tu perpetuas os teus vícios piores. São nestes espaços de conforto. Portanto, eu acredito muito que metade daquilo que nós somos e daquilo que é o multitasking, etc., acontece dentro de nós, que somos a nossa casa, e depois dentro da nossa casa. E depois isso acontece e transborda para todas as outras zonas. E acho que foste tu que falaste um bocado disso, não é? Que as pessoas depois, a partir do momento em que te conhecem, já sabem. E é verdade. As pessoas já sabem com o que é que vão te contar. O que é que a casa gasta, não é? Sim, e sabem que, especialmente as pessoas que trabalham contigo, sabem com o que é que contam. E isso tem muita graça. É muito bonito poderes observar isso e viveres quase essas experiências extracorporais de te veres de fora. Que é um exercício altamente cruel, mas que te leva a um sítio em que cresces, não é? Uma coisa que eu ia falar dentro dessa conversa de nos conhecer e de sermos... Nós sabemos tanto como somos que às vezes evitamos algumas coisas, porque assim, não vou, porque... E esse de não vou aconteceu com meditar comigo. Eu, a pessoa mais agoniada de que sou, que é péssimo isso, mas é verdade, sei que tem alguns problemas mesmo a serem tratados aqui, e disse... Eu fui para uma aula e disse assim, Ju, vem aqui numa aula com uma pessoa ótima, no Porto, vais gostar muito. E eu, primeiro estava um frio horrível, eu me enchi de roupa e disse, vou lá. Começou a meditação induzida e eu, acha mesmo? Eu consegui meditar na primeira vez que eu fui. Eu cheguei num ponto que eu tipo, 2 horas depois é que eu estava a voltar a mim. E eu consigo fazer isso? E fiquei tão espantada e tão maravilhada, e por isso que foi um dos motivos de trazer o João aqui, é que no meio dessa confusão, desse caos, eu sei que é uma coisa que eu consigo fazer que faz um bem imenso. E não é um momento de pausa, é um momento do cérebro se organizar, dizer assim, peraí, deixa eu parar um bocado e... Eu vejo a prática da meditação como um voltar a casa. E por isso... E por isso é que às vezes pode ser tão prazeroso, porque nós estamos sempre fora desta casa, ou regra geral estamos muito fora da casa, e quando paramos e nos convidamos a voltar, é assim um welcome, bem-vindo, cá estou eu outra vez. Pois, é fantástico, é muito bom. É curioso, a minha experiência com meditação, apesar de tudo, foi curta, está numa daquelas muitas listas de coisas por fazer, está o voltar à meditação, e eu aproveitei, eu trabalho na Baixa, e então estou ali muito perto do rio, levo a marmita e vou comer à frente do rio, só para ver outra coisa que
está ali quieta e não é um ecrã onde estão a acontecer uma série de coisas, ou pessoas a passar atrás de mim com mais solicitações. E aprendi, sentava-me e depois de comer tinha uma aplicação no telemóvel, punha os fones para meditar e ficava ali 10 minutos e às vezes era fácil, às vezes era super difícil, depois percebi que é mesmo assim, é assim que funciona, às vezes corre lindamente, outras vezes ficaste a pensar em tudo e mais alguma coisa, menos no estar ali. Mas a sensação que eu tinha quando aquilo acabava e quando corria bem era que parecia que tinha dormido uma sesta. Pode ser restaurador. Isto era a coisa mais constante da minha experiência, era esta. Aquilo, quando corria bem, uma vez mais, era comer, olhar para o mar, meditar e depois de repente, como quando éramos miúdos e dormíamos. Imagina, uma das coisas que me causa alterações de humor sérias é não conseguir andar a pé. Tipo aquelas semanas em que tens de estar em sítios, infelizmente, tipo, é quase uma coisa em cima da outra e tens de ir de táxi ou de não sei, ou tens de ir de carro. E eu, se não ando a pé, mas eu começo-me a passar. Estou contigo nessa. E é uma coisa incrível, porque o meu marido às vezes diz-me assim: nesta semana tens andado pouco. Ou então, ontem, por exemplo, estive em casa quase todo o dia ao computador e só saí mesmo na altura em que precisava de fazer coisas na rua, porque precisava de estar ao computador. E estava a falar ao telefone com o Carlos e o Carlos estava-me a dizer uma coisa qualquer e eu disse, não, vim à rua, tive de vir aqui comprar umas coisas e ele assim, mas tinhas de ir comprar o quê? E eu, não, tive de vir aqui comprar, já nem me lembro o que é que fui comprar, tipo qualquer coisa que não precisava, provavelmente. Mentira, precisava de um corante alimentar. Então fui comprar o raio do corante e ele assim, bom, é só porque eu não consigo estar em casa há horas de ir buscar os miúdos. E eu, não, mas está tudo bem, tipo, eu tenho tudo organizado para ir buscar os miúdos à escola, está ótimo. E ele diz-me assim, então, mas hoje foi um dia mais de estar em casa e eu... Epá, sim, já me estava a passar, tipo, tive de ir à rua, ver pessoas, conversar com as minhas vizinhas todas do bairro, andar, ir à meditação, olha, ir à mercearia. Lá está. E ele assim, pois, imagina, tipo, se tu tivesses o meu trabalho, porque o trabalho do Carlos é ele sozinho sempre, se tivesses o meu trabalho, tipo, já tinhas, dado um tiro nos cornos, e eu, sim, provavelmente, porque o meu combustível é outro. Aquilo que me faz entrar naquele ritmo também assim mais limiar é outro. E é óbvio que eu sei de onde é que isso vem. Os meus pais tinham um restaurante. Eu passei a minha vida toda a encontrar conforto em receber as histórias dos outros e contar as minhas. Em partilhar com os outros uma coisa que eu acho que é importantíssima, que é a comida. Em ouvir pessoas de todo o mundo e em estar sempre nesta lógica de paz e partilha e da porta sempre aberta. Portanto, tudo aquilo que for no sentido contrário à minha criação, digamos assim, é claro que é aquilo que me faz ficar mais tensa, porque, óbvio, eu preciso É o teu combustível, sim. Sim, mas há esta coisa, esta é uma pergunta aqui para o João, que é meditar não significa só sentarmos quietinhos a não pensar em nada, porque de facto a ida à mercearia, o andar... Eu convido-vos a sentarem-se e a tentar não pensar em nada. É uma guerra que não queremos comprar nem queremos entrar. Aliás, se eu vos propuser... não pensem no urso polar branco, vejam o que acontece na medicina. Portanto, eu acho que é importante clarificar que a prática da meditação há um convite a estar com aquilo que vai surgindo e não com aquilo que nós queremos que aconteça. E se nós trazemos um querer à meditação, já estamos de alguma forma a criar alguma disrupção, estamos a querer interferir com a nossa vida. Então há um convite a estar com aquilo que surge. E se surgir um pensamento, se surgir um medo, se surgir uma sensação, seja o que for, é acolhido, é integrado na prática. Pois é, esta coisa de integrar, é isso. Acho que é uma prática de integração. É perceber que afinal eu medito cada vez mais. Tu meditas imenso, estás a ver? É como eu. Eu nem sabia. No final está tudo bem. Não
há como correr mal. Mesmo que a mente ande a 1000 a hora e nós, de alguma forma, estamos com esta intenção de poder estar com essa mente a 1000 a hora, de alguma forma já há aqui uma atitude diferente relativamente a nós próprios. Claro. Ok, está tudo bem com a mente que está a 1000 a hora. Sim, não precisas de sentir nada mal. E fazer as pazes com isso. sentir a culpa. Não, mas é que, ou seja, esta coisa, e voltando, fazendo assim uma coisa assim mais a ir para trás, a fazer um gancho, esta coisa que eu dizia há bocadinho da culpa e não sei o quê, é mesmo... A culpa é... Tu sentes culpa quando estás muito desligada de ti. Sim, Não é? verdade. É assim uma coisa tipo, quando estás completamente longe de ti e dos teus, sentes culpa. É muito curioso, mas eu estou muito interessada neste tema, eu vou ouvir isto religiosamente. Vamos, estamos a terminar o nosso podcast. Já está. O nosso operador de câmera está assim com recolher os fios. Eu ia só contar uma historinha que começou agora em 2020, em que eu ao fim passei um ano inteiro a trabalhar em demasiada coisa, com muita coisa na cabeça no meu caso aquilo que acabou por ficar mais para trás foi a minha vida social. Os meus amigos acham que eu já não existo ou que já desapareci. Eles sabem que tu existes. Sim, Alguns. Espero que sim. Alguns ainda mandam mensagens, portanto ainda há esperança. E comecei o ano com esta coisa de vou tentar estar mais presente, porque senão também para que esta correria toda, se não é para isto, se não é para os afetos, se não é para estarmos com as pessoas, não serve de grande coisa, pelo menos para mim. As pessoas terão outra experiência. E pensei, ok, então vamos devagarinho começar a tentar fazer isto. Qual devagarinho, qual quê? No fim de semana passado, nós não estávamos a gravar e, portanto, eu fui às Caldas da Rainha, fiquei 1h30 para dar um parabéns a uma amiga minha, voltei para Lisboa, fui estar com outra pessoa, que também já não estava com essa pessoa há muito tempo. No dia seguinte fui ao MEC, ter com os amigos, passear na praia, voltar, estar com outra pessoa e pronto, entrei noutro tipo de loucura. Nesta coisa do querer estar presente, estou a querer estar presente para toda a gente ao mesmo tempo. Depois tens de mediar. Tenho que Volta, uma afinação que isto ainda não está mas bem. já estamos em janeiro. Janeiro eu não posso dizer, né? Porque esse podcast é depois. É mas fevereiro, assim, estamos no começo do ano. Voltando. Estamos no começo do ano, ainda dá tempo de regular A máquina. Bem, olha, temos assunto para muito tempo e geralmente ainda bem que os nossos podcasts são assim, que é difícil terminar. Ficamos aí, e aí, mais um bocadinho, tipo saideira, né? No bar, tipo, tá quase. Mais uma. Mas olha, muito obrigada. Eu acho que o podcast não temos nenhuma lição de moral, ninguém está ensinando nada, simplesmente é uma conversa e Estamos só a partilhar. Sim, essa partilha que eu acho que claro, eu acho isso importante e as pessoas precisam ouvir. Agora também não nos julguem, vá. Não. Mas eu acho que é isso. O que eu quero, o que nós queremos é que quando as pessoas desliguem esse podcast, parem. Boa. Né? Parem um bocado. Uma pausa. Façam uma pausa e meditem a pensar nisso, no tempo que tem para si, no tempo para a sua família, ou definir uma prioridade, se calhar. Também é importante. Só sentir. Nem precisam de pensar em nada, só sentir. Acho que sim, que é importante. Mais uma vez, obrigada, João. E onde é que podemos encontrá-lo? Buda Dharma, no Saldanha. Ok, fantástico. www.budadharma.org. Perfeito. E a Joana? Encontro-me em todo lado. Esse é que é o drama. Não, mentira. Geralmente às terças-feiras no programa da Cristina, de manhã. Aos domingos, ao final da tarde, na RTP2, com o Armário. E na internet, na Tragédia e no Instagram e etc. Por aí. Sim. Encontra. Sim. Muito obrigada. Obrigada. Adeus. Obrigada. Adeus. Agora, aquela coisa do Adeus. Você ligou para o atendedor de chamadas ou a minha secretária eletrônica. Eles são a mesma pessoa. Após o sinal, deixe seu recado que eu ligo assim que possível ou quando o fuso horário permitir. Obrigada. Ju, olha, muito rapidamente. Estou aqui a tentar fazer aquele bolo de mármore que a Joana apresentou há bocado no programa da Cristina. Isso enquanto mando uma série de e-mails, obviamente. E ocorreu-me. Eu acho que quero mesmo ligar ao
ao João para me inscrever num daqueles cursos de mindfulness, daqueles que ele dá lá no Buda Dharma. Pá, estou mesmo a precisar, é a altura. Ou isso, olha, ou então, outra coisa também muito boa é passar um dia inteiro na oficina Marques só a olhar para aquelas peças, só ficar ali, olhar, absorver. Acho que ia... Oh não, tenho que ir, o bolo está a queimar, beijinhos.